vou falar sobre o primeiro, a nossa primeira disciplina, tá? Meditação. A meditação. Tá, as disciplinas espirituais, elas são práticas intencionais. Você precisa estar consciente de que você deliberadamente consciente está fazendo aquela disciplina. Por quê? Porque elas precisam ser é, tomada, entendida com seu espírito, com sua alma e com seu corpo para entender. Imagine que você está fazendo jejum. O corpo vai sentir, a alma vai se perceber e o espírito vai estar aceso. Então, assim, é uma completude de tudo. Todas essas disciplinas espirituais. Por quê? Não adianta você ir estar com o teu corpo num ambiente que faz barulho para fazer meditação. Nenhum lugar que tá aquele barulho do ar quando eu tô fazendo meditação. Meditação é, né, você fechar os olhos. Não, isso não é meditação. Meditação é você pegar um texto da palavra, fazer uma leitura ali consciente, fazer uma leitura com inferência no corpo. O que é inferência? É quando você, através do seu conhecimento, preconhecimento que você já tem de alguma coisa, interfere no texto de você, então é por isso que o Senhor falou aquilo. Você faz concatenação de texto bíblico. Exemplo, Josué 1. Eu vou falar sobre meditação, tá? Pode anotar os textos. Josué 1, Salmo 1, 1 e 2, 1 Timóteo 4,15. Eles vão aparecer nesse aqui, mas eu vou... Tá, deixa eu colocar aqui. Josué 1:8. Vou escrever de preto que é melhor. Salmo 1, 1, 2 e 1 Timóteo 4,15. Olha só o que o Senhor diz para Josué quando ele vai entrar na terra da promessa. Não se canse de lembrar ao povo das leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nela todos os dias, todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente. Muito legal isso, né? Em tudo que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Como eu tenho sucesso. Engraçado é que prosperar é fazer com que a palavra de Deus tome forma na tua vida, nesse sentido. E ela alcança todas as bênçãos na sua vida. Financeira, emocionais, espirituais, relacionais. E sucesso, gente. Sucesso, biblicamente, é quando você obedece à palavra de Deus, você tem sucesso. Sucesso não é aquilo que nós, como profissão, temos e faz parte, sim. É uma consequência daquilo. Mas tem pessoas que têm um sucesso no Senhor, mas na vida pessoal muitas vezes não consegue porque está deixando de olhar para esse lugar para. Eu sempre ouço dizer que, por exemplo, Davi, ele não teve uma vida familiar muito organizada. Mas ele era obediente extremamente ao Senhor, ao ponto de ser chamado um homem segundo o coração. Ou seja, era como se Deus falasse: Davi, eu tenho alguns serviços para você. Eu quero que você entre naquela terra e conquiste os filisteus, conquiste os amorreus, conquiste isso, conquiste isso. Ele foi obediente, foi lá e obedeceu tudo. Um homem segundo o coração. Agora,
no cuidado da família? Talvez não. É, talvez, talvez também, assim, muito por conta. Eu sempre faço uma leitura muito humana quando eu estou lendo as escrituras e ao mesmo tempo lendo essa questão da meditação. Por quê? Por exemplo, quando Saul disse que aquele que derrotasse o gigante, então poderia casar com uma das filhas do rei, mas a mulher que Davi queria era uma, e Salomão deu outra, porque era mais velha, por causa da tradição de casar primeiro a filha mais velha. E a Mical, né? A Mical, por não tá nem aí pro Davi e não gostar dele, também e por zoar dele, zombar dele quando ele voltou da terra, da conquista lá dos filisteus, ela ficou infrutífera para ter filhos. Então ele gostava de uma outra. Aí, então, por aí você vai percebendo que as coisas já não vão andando bacana, entendeu? E há muito tempo ele, no invés de estar caminhando e corrigindo essas brechas, essas frestas, ele foi tocando e seguindo a vida dele. Ao ponto de Absalão se voltar contra ele porque ele olhou para Betseba e aí em vez de olhar e obedecer ao que os seus soldados falaram bem assim, olha, aquela mulher que você está falando, ela é filha de tal pessoa. Aquela pessoa era avô de Aitofel. Aitofel, quando soube disso, chegou lá e virou contra ele e consagrou Absalão como rei. Então, assim, são coisas que você vai caminhando. Só que a diferença de Davi para eu e você é que Davi tinha uma unção para conquistar, uma unção para fazer isso. Ele tinha um espírito derramando unção para a conquista, para isso, para aquilo. A diferença é que o Espírito da nossa vida para nos purificar e santificar até a vinda de Jesus. A diferença do Velho Testamento e do Novo Testamento é que a unção vinha sobre, no caso, na nossa, ao Espírito estar e não veio sobre. E é a minha meditação em Romanos 4. Mas vamos lá. Ó, não se canse de lembrar aos povos da lei desse livro. Ou seja, só tinha um livro, um pergaminho. Então Josué tinha que ler para todo mundo. E todo mundo ouvia aquilo que estava sendo escrito na lei. Porque a lei não era um livro como temos a Bíblia. Era um pergaminho que se lia e todo mundo tinha que ouvir. E todo mundo tinha que pensar. E todo mundo tinha que guardar. A própria Bíblia, antes de se tornar um canon, depois do ano 70, quando Paulo pregava no lugar que enviava o pergaminho, era só para daquela cidade, a cidade de Éfeso. Então tinha lá a carta de Éfeso. E quem estava em Tessalonicense? Não tinha ela. Depois que você lia, que encontrava com aqueles seus crentes lá daquele lugar, você falava assim: ah, o Paulo mandou uma carta para Éfeso avisando que agora nós pertencemos ao Senhor e que agora nós temos um lugar de pertencimento porque a carta de Éfeso é extremamente condicionada ao verbo pertencer. Por que pertencer é muito importante? Porque imagine se um filho nasce de alguém aqui e é colocado no orfanato. Essa criança, ela não tem lugar de pertencimento, então ela é extremamente volúvel, ela é extremamente carente, ela é frágil, porque ela não sabe de onde ela veio. E a Bíblia em Efésios vai dizer, porque agora vocês pertencem a Cristo, ou seja, agora saímos daquele lugar de Satanás, de escravo, escravidão do pecado, agora temos obediência à justiça que me leva à santificação, porque pertencemos ao Senhor. Tá? E você mesmo trate de meditar, ou seja, não é só você falar, tá, Josué? Você mesmo trate de meditar. Meditar. Para pensar e saber como eu penso a respeito de determinadas coisas. Meditar é importante? Muito. Porque você não pode viver a vida apenas no que você acha. Eu já encontrei com alguns crentes que estavam conversando sobre um determinado assunto. E eu estava lá e todo mundo estava falando, ah, mas eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, ah, eu acho que eu deveria fazer dessa forma. E eu fiquei pensando meio angustiado, eu falei, ué,
Como assim? Eu acho, eu penso. E o que a Bíblia diz? Não é importante, então, pra gente crente aqui? Eu fiquei pensando, né? Aí na hora que falou comigo, eu falei assim, ó, a palavra de Deus diz que tem que fazer isso. Ela, mas eu não concordo com esse. Eu falei assim, não é. Não concordo com você, ela falou. Eu falei assim, não é concordar comigo. Eu estou pregando uma coisa que não é aquilo que eu acho, é aquilo que a palavra diz. Aí se você não quer fazer, não há problema nisso. Quer dizer, tem um grande problema, mas é seu, não meu. Mas a palavra diz isso. E é tão doloroso isso, tanto para mim como para você, porque muitas vezes o Senhor está dizendo e parece meio constrangedor, parece estranho, mas é uma libertação. Exemplo, quando nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, que a Bíblia fala bem assim, deixa as coisas lá e vai se resolver com teu irmão. Nossa, parece que é humilhante, né? Parece que é doloroso fazer isso. Mas aí não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você mesmo. É você que precisa estar livre para o Senhor. É você que precisa estar. Ah, mas eu não vou. Ah, eu não concordo em dar dízimo, oferta, não sei o quê. Tá bom, então, beleza, mas o que a palavra diz? Trazer o dízimo, a oferta. Mas se você não quer dar, quem vai sofrer as consequências? É você. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que muitas vezes é muito mais importante meditar primeiro para depois estudar a palavra e executar sobre isso. Porque às vezes nós estamos dando com o coração dolorido, às vezes meio chateado, ou dando com medo, ou dando com medo de alguma por estar sendo constrangido, mas quando você entende que a bênção do Senhor é quem enriquece e ela não traz dano ou dolo, você entende isso, você executa de maneira, não, isso daqui pertence ao Senhor, eu quero dar. Primeiro que a obra do Senhor precisa crescer, se eu quero que você entende, abre muito o entendimento. E isso em todas as áreas, sobre oração, sobre expulsar demônios, sobre andar em santidade, conhecer a justiça, vira uma uma, uma rotina poderosa na sua vida. E deixa eu até marcar aqui, Marcos, deixa eu ver se foi aqui que eu anotei. Mas eu vou encontrar. É Marcos 4 alguma coisa que fala bem assim. Depois eu vou lembrar. Mas deixa eu finalizar aqui. É, dia e noite orando, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo que nele está escrito. Ou seja, ele está dizendo que aquilo que eu ler, meditar, eu preciso praticar. Porque com a prática eu vou entender que eu estou sendo obediente. Porque muitas vezes a gente espera assim, Deus fala comigo a respeito do que eu tenho que fazer com isso. Mas as escrituras te dão muitas informações sobre isso. E a gente fala assim, lê e fala assim, mas isso daqui não, acho que não seria o que eu deveria fazer. E a Bíblia está dizendo assim, ó, para você ter certeza de que você está sendo obediente, as escrituras vão te ensinar a fazer isso. Correto? Então, onde ele estava dizendo que eu deveria ler todas as noites para ter certeza que estou obediente? Na leitura daquele pergaminho, que era a palavra do Senhor. Em tudo que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. E terá sucesso.
Então, deixa eu ver se eu entendi. A meditação, então, é o contrário. E me corrija, por gentileza. Não, na verdade, não é uma pergunta. Eu queria que me corrigisse se é o que eu entendi. Meditação é o contrário do que nós fôssemos agir por impulso, literalmente. Ou seja, é a bússola que a gente tem, a meditação é a bússola que a gente tem para chegar em algum lugar. E é claro que, então é claro que se é uma a bússola e se a palavra de Deus é a bússola para todas as coisas boas que existem na vida, então é só através dela que a gente não age por impulso. Imagina, alguém fala assim, mas você deveria fazer isso. Aí você fala assim, opa, peraí, parece estranho. Posso orar? Posso buscar o Senhor para poder? Ah, pode, tem um tempo. Você não precisa falar isso para ele. E aí eu vou lá, estudo a palavra, leio, faço a compreensão, medito. Falo, não, acho que essa coisa não é legal. Chego para a pessoa e falo assim, não, eu não vou poder fazer isso. Não, mas por quê? Cara, eu não vou. Eu não digo muito o porquê das coisas, tá? Eu aprendi a dizer apenas o fato.
Então, a misericórdia de Deus só pela fé. Pois Abraão achou a misericórdia de Deus só pela fé, antes de ter vivido e crucificado. Portanto, é claro que a promessa de Deus dar a terra a Abraão, e a Abraão que recebeu a lei desse jeito, não foi porque Abraão obedecia a lei de Deus, mas isso aconteceu por meio da promessa. Ele dá então, quando nós olhamos isso, nós precisamos crer naquilo que ele fez. Ele recebeu de Deus e saber naquilo que ele é Deus. Outra palavra que indica é que eles que creem nele, o Senhor dá um desejo de se tornar filho. Bem? Então, Abraão, porque Abraão obedeceu a lei de Deus, mas isso não aconteceu por meio da justiça, mas isso aconteceu por meio da justiça, por meio da fé, segundo a fé. Hoje, se ainda vocês alegam que é bem crer, então para aqueles que vivem pela lei, a fé não tem valor e a promessa de vida. Se a gente acha que é uma obra do conforto da comunidade, e não dizendo assim, nós somos abençoados, porque nós obedecemos a lei. Nós achamos fácil, porque nós obedecemos. Nós somos abençoados, porque nós obedecemos. Nós somos abençoados, porque nós obedecemos. Então, essa coisa ela não vai identificar da onde vem o processo e da onde vem o processo. Ou seja, às vezes do Senhor, às vezes de Deus, Deus está querendo que não vive pela lei, e a lei é abençoada para você. A lei diz que nós estamos para poder nos tornar filhos, como filhos do que devemos ser pais. Nós temos que ser filhos como filhos, pois Deus é filho, e sempre vai ter o poder, e compreender, e agradar, e a palavra de Deus para poder criar e tornar. Ou seja, a meditação vai fazer parte de como eu posso dizer alguma coisa pelo livro da palavra. Só que eu tenho que conseguir para Deus. Aqui, a questão, aí já estava dizendo a questão, o problema, a pergunta, porém, é essa. Quando procurarmos ganhar as bênçãos da salvação de Deus, guardando a lei, terminamos sempre debaixo da sua vida. Primeiro, porque quando nós temos a primeira lei que nós temos, a palavra de Deus, porque falhamos em guardar, falhamos em funcionamento. O primeiro é guardar. O primeiro que fazia tudo, amar a Deus, amar a pessoa, e o resto é o segredo. Como você faz a esposa do meu amigo, meu advogado, eu não obedecer a minha vida e meu coração, eu mal o meu pensamento. Porque toda a forma de Deus muda. O único jeito de você identificar a quebra da sua lei é não tendo permissão para quebrar. O que está dizendo não é o que nós no início vamos apagar a Deus e vamos ter que pecar. O que está dizendo é isso. Evitar a quebra da sua lei é não ter empenho para quebrar. Porque ao menos quebrar, cumprir toda a lei. Então, se alguém quebrar
a fé como um presente de graça que ele não precisa receber. Precisamos do nosso significado. Se tivesse fé, como a de Abraão, ele deu pai de povo de vossa fé. O que está dizendo aqui, ó? Foi concedido a nós, pela fé. Tudo através da sua fé, acreditar que Deus vai fazer o que ele faz. Tem 4,17. Isso eu estou escrevendo que ele pegou da promessa de Deus, de Abraão, pai de muitas nações. E essa promessa é do próprio Deus, a quem Abraão creu, o Deus que dá vida aos mortos, e ele fala, e acontecia que Deus, o Senhor, a fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, e a prova de que não podemos ver adiante de nós. Na outra versão da Bíblia, a fé é a certeza de que existe, mas ainda não tem, para receber a coisa, a justiça para a nossa vida. Você começa a conversar isso, você começa a declarar isso, e você começa a falar isso. Eu digo que ele qual isso? Ele deve existir, a paz do povo, a continuidade do Senhor, a toda a ou seja, Abraão, filho de Tia, de pai, casando com Agar, e Agar não teve. Mas ele acreditava que Deus tinha favor. Como? Literal. Ele acredita que seria para o mundo. Ele crê acreditar nisso. Isso ele entendeu quando ele fez a universidade, porque eu creio que ele tinha falado isso. Creio na palavra de Deus. Creio na palavra de Deus que Deus pode falar de falar isso. Ou seja, ele tem uma evidência aqui que não tem, mas ele é isso. Eu sei que ele pode fazer, aí eu também sei. Eu sei que ele pode fazer, aí eu também sei. Eu acho que essa é uma questão de Deus para mim, mas eu não sei se eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis. Não só o fato de ter sido foi a própria justiça que ensinou para você. Como? A Bíblia fala assim, se um pai mal para tirar seu Deus, ou se vai a Deus,
perguntar para ele. O pai também faz isso. Existe tudo pessoal, agora tem uma coisa que ele vai dizer assim, que agora tem que fazer o pai pode usar a segunda sua vontade. A segunda ele é o verbo voltar. Pode usar. Assim, quando Deus disse a Abraão que ele daria um filho dele, o problema seria muito difícil, chamaria uma gestação, Abraão creu nele, embora essa promessa lhe parecesse. Porque sua fé era forte, ninguém se preocupou com o fato de já ter dois demais para ser pai, pois ele tinha certeza de que cara, sua mulher também ser idosa demais para ter um filho com uma mulher. O que ele está dizendo aqui? Ou seja, a escritura não era uma palavra, o povo não era uma palavra, mas a fé ensinava Deus. A fé cresce. A fé cresce. A fé cresce. E Deus Abraão nunca duvidou de crer em Deus, porque ele prefere essa confiança em relação às promessas de Deus, tornaram-se ainda mais fortes. E ele ainda louvou a Deus por essa promessa, antes de ele acontecer, porque a Deus ele louvou a Deus, ele louvar a Deus, e várias vezes ele conversando na hora da luta, na hora da esperança, porque não importa o que você está pensando, mas o que importa é o que você está pensando. A palavra de Deus, ele ainda não pode dizer essa promessa e ser convencido. Ele estava completamente certo de que tinha todo o desejo de qualquer coisa que era possível. Nós estamos fazendo o mesmo processo de a terra promessa, aquela terra promessa, e nós temos que ter o mesmo desejo. Essa é a experiência do processo. Nós temos que ter o gosto popular, duvidoso, medo, dificuldade, depois a palavra, depois de meditar, a palavra, pegar a palavra, e foi por causa da fé que Abraão foi testar, ele respondeu, todo mundo vai ver, foi por causa dessa fé, ele acreditava, a palavra acreditar, é a mesma coisa que é melhor que a mesma coisa, para bom, não vai ter nada, aí ele diz, ele pouco, infinita de estava errado, porque ele teve que ao ponto de ele vai aí ele teve que agora essa declaração magnífica que ele é aprovado no texto da fé, não foi somente para Deus Abraão, toda vez que tornava o nome de liberar, toda vez que tornava o nome de liberar, ele
potência de Abraão, mas é muito trabalhar com salvo. Mas também era necessário que esse nosso espírito de Abraão deveria morrer. Quando o crente naquele mostra, porque aqui ele está trazendo conteúdo de salvação, mostrando a missão de Abraão. Aqui, ó. Como Abraão foi aceito como salvo, ou justificado, quando o crente naquele mostra, é Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, ele estava fazendo retos para poder. Ele acumulou a justiça. Ele morreu pelos nossos pecados, foi ressuscitado. Imagina que Jesus só fosse um morto. E ressuscitado para que o justo pudesse justificar o Senhor. Porque nós andamos pela força da verdade. Nós não vivemos. Como alguma vez ele disse, pensando que Deus não fez. Então, ele morreu pelo nosso pecado, ele foi pecado, e por medo do Espírito. Então, ele é o pecado. Ele não foi o nosso Espírito. Essa palavra ele vai ter que ser. Aquilo vai fazer reto, ou seja, todo o sentido dele, reto para com Deus. Agora, agora eu preciso caminhar. Enchendo no seu antigo desejo. Porque quando a gente precisa, a sua vida pode mais. A Bíblia diz quem ficará com você? Ou quem ficará com você? A próxima aula vai ser meditação. Realmente Deus vai falar. E vai ser muito fácil. Vai ser claramente pegar meditar, anotar o que você aprendeu. Se você gostou, Deus vai me olhar. Então, as nossas aulas de prática de Deus vai ser muito prática. Não vai ser leitura rotineira, vai ser prática. Tá bom? E aí ela vai meditar no que você quiser. E vai sair como isso aí. Eu fiz aqui.